Olá, alunos! Olá, alunas! Bem-vindos a mais uma aulinha dessa maravilha deliciosa, esplendorosa, o momento que vocês tanto aguardam, mais esperada do que final de Game of Thrones. É maravilhosa nossa aulinha de cálculo 2. Bom, a gente iria fazer um aulão ao vivo, mas eu preferi substituir por essa aulinha gravada, porque a gente ainda tem conteúdo a ser visto, e esse conteúdo vai ser muito útil na hora que a gente for fazer o aulão ao vivo, porque tem bastante exercício, tá bom? Então acreditem em mim quando eu digo que vai ser melhor assim, e não vamos demorar, vamos logo, começar essa linda aula falando sobre um teorema que é chuchu beleza, é muito facinho, é muito tranquilo, apesar de ter esse nomão, nomão bem imponente, o teorema fundamental do cálculo, conhecido, dos íntimos como TFC. Então, esse teorema fundamental do cálculo, vocês vão ver, a gente vai fazer exercício, na verdade, ele é mega, ultra, super simples. Ele só diz o seguinte: se eu tenho uma função que é contínua num determinado intervalo, ou seja, ela não tem nenhum buraco entre A e B, entre dois valores, então, caso dentro desta função f eu tenha uma outra função g que seja definida por uma integral. Nossa, professora, agora zoneou. Não zoneou nada. Não tenham medo, nada de pânico. Vamos interpretar isso que está escrito aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que dentro desta função t eu vou ter uma outra função que ela depende de x. Mas quem vai ser o x? Aonde que eu vejo sempre, para eu caracterizar a minha função, aonde que eu vejo, o que eu vejo nessa função? Eu vejo aonde está o x, o que o x está fazendo, porque o x que importa. Então, lembrando lá, lembra quando a gente tinha uma função de segundo grau, que a gente tinha lá y igual a x ao quadrado? Por que eu sabia que isso era uma função de segundo grau? Porque eu via o x e eu via que ele está elevado ao quadrado. Se eu tivesse uma outra função lá, f de x igual a seno de x, como é que eu sei que isso é uma função trigonométrica? Porque eu sei que o x está dentro do argumento c, está dentro da função seno. Estão vendo? Então eu sempre olho aonde está o x. Neste caso, nesta linda funçãozinha que está dentro dessa função f, a gente tem o nosso x aonde? Onde que está o x? Está aqui o lindo divando aqui, ó, no limite de integração superior. Então, toda vez que eu tiver o x ou uma função de x no limite superior de uma integral, isso é uma função, uma função definida aqui por uma integral. Então, para deixar mais claro, professora, eu não entendi por que o x vai estar no limite da integral, como isso funciona. Então, olha aqui, que lindo o nosso gráficozinho, para ficar bem didático. A gente tem um t, a nossa variável t, e a gente tem uma função f de t. É como se a gente tivesse o x e o f de x que a gente sempre tinha antes, tá? O que acontece? Isso daqui é meu f de t, a minha função, e aqui eu tenho o limite a e b. Mas, vamos supor assim que a minha dúvida, na verdade, é o seguinte: o que acontece com essa área à medida que eu vou reduzindo ou eu vou aumentando esse limite superior, tá? Se eu diminuir ele, o que vai acontecer? Ah, professora, a área vai reduzir, beleza. Se eu aumentar, chegar até o b, eu vou ter aqui entre a e b um valor máximo. Então, é nada mais do que isso que aquela nossa funçãozinha g de x faz. Olha aqui, quem tá aqui? O x, olha que lindo. Ele vai ficar andando aqui, ó. Ele está variando no quê? No limite. Então, ele pode ser tanto igual a b, quanto ele pode assumir qualquer valor, o quê? Entre a e b. Então, o nosso x, ele assume qualquer valor entre a, o limite a, e o limite b. É isso que é essa função que tem essa variável na integral. Bom, mas vamos continuar aqui, que daí vocês vão entender o porquê que isso seria útil, Por que cargas d'água alguém gostaria de calcular isso ou fazer até um teorema sobre isso. Bom, então, a gente tendo esta função, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, a partir disso eu consigo calcular a derivada dessa função, lembrando que vocês sabem, que derivada, o nome dela mágico, é a taxa de variação. Então, eu consigo saber o quanto esta função, o quanto esta integral varia, tá? Eu consigo saber o quanto esta integral varia, ou seja, o quanto a área varia, estão entendendo? Então,
Então eu quero saber a derivada dessa função. Então é a taxa de variação dessa área, é o quanto esta área varia. Eu consigo saber apenas substituindo aonde eu tenho t por x. Só isso! O que, professora? Só isso? Isso, você vai pegar esta função de t, esta que está aqui dentro da integral, como integrando, e aonde a gente tem t, a gente vai escrever o quê? O x, muito bem, muito fácil, muito simples. É ridículo de simples. Vocês até podem pensar, não, professor, é pegadinha. Não, não é. É bem isso mesmo. E é por isso que até foi escrito um teorema para mostrar o quão fácil é a gente encontrar a derivada, a gente encontrar a taxa de variação de uma área, de uma função, né, que depende, né, ou definida por integral. Então eu consigo saber, calculando isso, fazendo essa substituição, calculando essa derivada, eu tenho uma função que permite que eu diga assim, se eu aumentar muito x, a minha área vai variar 2 vezes. Se eu aumentar tanto, ela vai variar 5 vezes, tá? Então, com isso, a gente consegue ter uma informação muito mais fácil, mais simples, mais direta sobre esta área, sobre a variação desta área, à medida que eu vario o limite de integração. Estão vendo? Então, é, na verdade, muito fácil, muito simples, e fica mais fácil ainda agora que a gente vai fazer exercícios. Mas vocês vão ver que isso é uma delícia, isso é impossível. Quem criou era uma pessoa muito inspirada, né? Uma pessoa muito feliz para criar isso, porque é muito divertido. Então, diz lá, seja uma função estrambólica, monstruosa, aquela função que você quer escrever e colar na geladeira para todo mundo achar que você, nossa, olha que ele estuda, tadinho, não vou pedir para lavar louça, não, porque é muito estudioso, não é isso? Aquela função estrambólica, mas é um engano vocês acharem que é para a gente calcular a derivada desta função, é trabalhoso, não é nada, é mega, ultra, super simples. Então ele fala assim, ele te dá uma função, s de x, que ela é dada por a integral que vai de 0, então uma constante, e isso é uma coisa importante no teorema fundamental do cálculo, que a gente vai ver, é que sempre a nossa função, ou o nosso x, né, aquilo que é a nossa incógnita, ele vai ter que estar no limite superior e aqui embaixo tem que ser uma constante, um valor qualquer, o a, tá? Porque o que eu quero saber é a variação daquele limite superior, pra gente ver o quanto aquela área está variando, ok? Guardem isso porque mais pra frente a gente vai ver exercícios em que isso não vai acontecer e a gente vai ter que dar um jeitinho pra contornar. Então, ela quer saber aqui, então, de 0 até x, seno de πt ao quadrado sobre 2, então isso aqui é uma função, dt, este é o nosso integrando. Agora ele quer assim, ó, eu te dei essa função ela é fornecida por esse estrambolho todo aqui, e agora eu quero que você calcule a derivada desta integral. O quanto vale a função derivada disso daqui. Porque, né, isso daqui a gente sabe se ela é uma integral definida, ela tem como resposta um valor numérico, uma área. Eu quero saber o quanto esta área varia à medida que eu mudo os limites desta integral, ok? É isso que a gente está procurando saber. Então, a gente vai determinar esse S', né? S' que quer dizer, lembra sempre esse apóstrofo aqui? Esta linha, ela indica o quê? Derivada. Então, ele quer que a gente encontre a derivada dessa função. Dica da tia de ouro, né? Para ficarem craques. Toda vez que vocês verem uma função onde você tem x em algum limite da integral, já dá aquele clique e diz, não, TFC na veia, que é o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, por quê? Porque provavelmente o que eles vão pedir para vocês calcularem é a derivada desta função, tá? Aonde o x está no limite da integral. Bom, de acordo com o nosso teorema fundamental, ele diz assim, ó, seguinte, para você calcular a derivada desse cara todo, pega esta função e ao invés de escrever o t, né, ao invés de ter t, aonde tem t, você vai escrever x. Então é só isso, vamos pegar a função. A nossa função é isso aqui, né? É isso aqui tudo que está no nosso integrando, é esse ft dt. Então, a gente vai pegar essa função primeiro e vamos substituir. Aonde eu tenho t, olha aqui o nosso t, ele só aparece aqui, nosso tzinho, eu vou substituir por x, que é este valor, é esta função que está aqui no meu limite superior. Então, eu vou ter que a minha S' de x, que é o que eu quero calcular, ela vai ser dada pelo seno de π t ao quadrado. Aonde tem t, agora eu vou colocar o nosso lindo x. Então, vai ficar
x ao quadrado. Então, cuidado, do t a gente substitui só ele, só a variável. O que vier junto dele, um valor multiplicando, se ele tiver elevado, se ele tiver dentro de raiz, a gente repete. É só realmente o t que a gente está substituindo. Isso daqui, então, sobre 2 dt. Ah, e o t sumiu, né, prof? Então, esse d, essa derivada, vai ser a derivada de quanto? De x. Vai ser dx que eu estou procurando aqui. Portanto, quanto que vai ficar essa nossa linda derivada? E olha que rápido, que maravilhoso. Isso daqui não muda, né? Vai ficar seno de π x ao quadrado sobre 2. E esse dx, quanto vale a derivada de x? Agora vocês resgatam todo aquele conhecimento maravilhoso do primeiro bimestre sobre as derivadas. A derivada de x, né? Se a gente for aplicar a regra do peteleco, eu tenho 1 aqui, vai cair na frente 1, e aqui vai ficar 1 menos 1. Vai ficar 1x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, portanto, esta derivada vale 1. Então, quem não lembra destes conceitinhos, né, dessas derivadas, essas derivações, relembre, tá? Porque vão ser importantes aqui no TFC. Mas, creiam ou não, acreditem ou não, é só isso. Ou seja, a resposta do que ele está procurando está aqui. A gente conseguiria resolver em uma linha, né? A gente já soubesse que é dx aqui, já colocaria uma linha, a gente resolve o exercício. Então é muito delicinha, muito fácil, não tem como sofrer. Mas, né, tudo pode sempre evoluir, né? Que bom, nós somos seres que, né, evoluímos e os exercícios evoluem também. E se eu, por acaso, ao invés de usar x, eu usar uma função um pouquinho mais complexa, como, por exemplo, seno de x? Eu vou fazer exatamente da mesma forma, não vai mudar. Então, o que vai acontecer? Aonde eu tenho t, qual vai ser a única diferença? Aonde eu tenho t, né, caso o exercício me peça, né, para eu calcular a derivada desta função, que ela é definida por integral, aonde eu tenho t, eu vou substituir, mas agora eu não vou mais substituir só por x, eu vou substituir por seno de x, muito bem, que é a minha função, né? A função que tá aqui. Agora eu não tenho mais só x, mas eu tenho seno de x. Então, onde eu tenho t, eu substituo por seno de x e a gente faz o cálculo de tudo da mesma forma, ok? Então, vai ficar assim, a galinha pintadinha, a galinha de x vai ser igual, então a derivada desta função é igual ao quê? Vou repetir e no lugar do t, vou escrever o seno de x. Então, vai ficar e elevado no lugar do t, seno de x. Ah, prof, mas tem um quadrado aqui, né? Esse t estava elevado ao quadrado. Não tem problema, a gente eleva ao quadrado também esse nosso seno de x. Isso aqui ainda, dt, no lugar de t, novamente, agora é tudo isso, é a derivada de seno de x. Agora, só ajeitando, deixando bonitinha, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter que a galinha de x é igual e elevado a seno de x ao quadrado é seno ao quadrado de x. Ah, professora, complicação, posso deixar assim? Pode, não tem problema, vai estar certo também. Mas a gente vai escrever aqui seno ao quadrado de x, bonitinho, vezes o quê? A derivada de seno, ó, que eu falei pra vocês, importante esse resgate, a gente lembrar como calcula as derivadas. E a derivada do seno de x, ou seja, a derivada dessa linda função trigonométrica, super difícil, né? A derivada do seno é quem? É quem? O cosseno. Muito chuchu, beleza? Cosseno de x. Ou seja, a derivada, mesmo com uma função mais xananói, mais complexa, a gente consegue achar aqui, ó, diretão, sem medo de ser feliz. Muito bom, né? Nossa, muito simples. A gente vai praticar bastante, vamos fazer bastante exercício no nosso aulão, mas já pra vocês verem, não tenham medo, vai ser muito tranquilo. Mais uma aqui, né, pra gente praticar um pouquinho mais, já que é muito simples. De novo, eu tenho uma função, g de x, essa função eu tenho, né, um elemento mais complexo, uma função mais complexa, né, ao invés de x eu tenho x ao quadrado, aqui no meu limite superior. Uma coisa que é importante, vocês, né, viram que tanto neste, quanto no primeiro, sempre a minha função de x, ela está no limite superior, aqui em cima. A gente vai ver o que a gente tem que fazer quando isso não ocorrer, quando não acontecer. Ou, no caso da gente ter duas funções, uma função aqui e uma função aqui, eu não ter uma constante. Eu vou explicar para vocês, tem uma táticazinha bem tranquila pra gente aplicar também.
Bom, nesse caso, aqui tá tudo certo, tudo bonitinho, e eu quero saber esse g' de x, não é isso? Eu quero saber quanto vale esta derivada desta funçãozinha aqui. Bom, então, a gente já sabe que o g' de x, ele vai ser dado aonde eu tenho t, eu vou substituir agora por toda esta função. Portanto, eu vou ter a raiz, que eu repito, 1 mais t, aqui não dá pra ver direito, mas o t está elevado à quarta. Então, vai ficar 1 mais x ao quadrado, entre parênteses, ainda eu elevo a quarta, né? Que esse expoente era o expoente do t. Eu só substituo a minha função dentro da onde eu tenho t. Vezes a derivada de t, agora eu vou substituir aqui por toda a função, então a derivada é de x ao quadrado. Chuchu, beleza, só deixando bonitinho, ajustando, a gente vai ter raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado elevado à quarta, lembra a propriedade da potenciação, repito a base, multiplico os expoentes, 4 vezes 2, 8. Vai ficar a raiz quadrada de 1 mais x elevado a 8, que multiplica quanto vale a derivada de x ao quadrado, regra do peteleco. Peteleco no 2, cai ali na frente. X elevado a 2 menos 1, portanto, é x. Então, a nossa derivada, olha que rápido, nossa, nem 1 minuto para resolver. A derivada de x igual a raiz quadrada de 1 mais x elevado a 8 vezes 2x. Sucesso, lindo! Bom, agora sim a gente vai ver o nosso TFC, o nosso teorema, agora com duas funções os limites. O que vai acontecer quando a gente tiver duas funções? Ó, eu tenho e elevado a x e eu tenho 2x. Uepa, tem algo errado porque a gente sabe que a gente tem que ter o quê? Uma constante no limite inferior. Como a gente vai fazer então para primeiro transformar esta, né? Antes da gente encontrar esta derivada, como a gente faz para transformar primeiro esta função naquela forma que a gente consegue reconhecer no TFC? É muito simples, muito tranquilo também. A gente vai aplicar a propriedade, lembra das propriedades que a gente viu na última aula, Maravicheris, e tinha uma propriedade que falava assim, se eu tenho, né, aqui, por exemplo, essa função indo de A até B, eu posso falar, por exemplo, que eu tenho uma outra constante C aqui, e eu digo que a integral indo de A até B é a mesma coisa da integral indo de A até C, mais a integral indo de C até B. C, eu posso dizer que é uma constante qualquer. E exatamente isso, essa jogadinha, nesse jeitinho que a gente vai dar aqui nessa função. Então, ao invés de eu escrever que f de x é igual à integral de e de x até 2 de x, eu vou colocar, né, como se a gente tivesse assim, ó, e de x e aqui 2 de x. Eu vou falar que aqui no meio delas tem uma constante, porque eu preciso que apareça uma constante, né? Eu preciso, não importa qual, tá? Mas eu preciso que tenha um valor numérico aqui. Então, eu vou escrever como C de constante, indicando que é um valor numérico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a integral de e elevado a x até c, mais a integral de c até 2x, é igual a esta integralzona aqui. A soma delas é igual a esta integralzona. Então, a gente vai ter o quê? A nossa função vai ficar o seguinte. F de x é igual, em vez de ser integral de e elevado a x, 2x, né, logaritmo neperiano de t ao quadrado dt, só repetir aqui, ela vai ser dada pela integral de e elevado a x até a constante, então e elevado a x até a constante desta função linda, logaritmo neperiano de t ao quadrado dt, mais a integral agora do quê? Da constante indo até 2x. Da mesma função, logicamente, o logaritmo neperiano de t ao quadrado dt. Sucesso! Ao invés de a gente resolver isso, então, para a gente calcular, né, a nossa derivada, a gente vai calcular usando estas duas funções, essas duas somas. Professora, mas ainda não está assim totalmente igual ao que a gente estava vendo no TFC, né? Por quê? Porque eu tenho uma dessas integrais, essa primeira aqui, é onde eu tenho o quê? Invertido, né? A função, ela está no limite inferior e a constante no superior. E não, né? Eu quero que isso seja o contrário, eu falei para vocês. Pessoal, ó, constante no limite inferior, função no limite superior, para que o TFC funcione, para que a gente consiga aplicar a regrinha do TFC. E o que a gente faz? Aplica outra propriedade, olha as propriedades mágicas arrasando aí. Eu consigo inverter estes limites apenas invertendo o quê? O sinal do resultado. Lembram disso? Quem não lembra,
reveja a aula anterior que já vai lembrar, né, a aula que a gente falou das propriedades. Portanto, ao invés de ficar positivo isso daqui, a gente só inverte, coloca um sinal negativo. Aí eu consigo inverter esses limites. O limite superior vem para baixo e o inferior vai para cima. De logaritmo neperiano de t ao quadrado, dt, repito tudo aqui, mais integral de c, 2x, dt. Olha que lindo! Professores, quer dizer que esta função aqui, ó, né? Esta função é a mesma coisa que esta aqui, essa menos mais, né? Essa menos essa integral mais essa integral. Exatamente! São a mesma coisa. A gente só aplicou duas propriedades, né? Primeiro a gente separou, depois a gente inverteu. E só para facilitar a gente poder aplicar o TFC. Porque agora sim é correr pro abraço. O TFC é só a gente pegar a função agora que a gente tem de x, que estão bonitinhas nos limites, e substituir aonde você tem t em cada uma delas. Então aqui a gente vai ter menos e elevado a x vai parar lá no t. Então vai ficar e elevado a x, ainda que está elevado ao quadrado, vezes a derivada de e elevado a x. Mais a mesma coisa aqui, ó, vou fazer a substituição aonde eu tenho t, vai ser o 2x. Então vai ficar logaritmo neperiano de 2x elevado ao quadrado, derivada de 2x. Então, fazendo aqui só, ajeitando, agora correr para o abraço, vai ficar menos logaritmo neperiano. E elevado a x elevado ao quadrado, é só aplicando a propriedade da potenciação, multiplicar os expoentes. Então, vai ficar e elevado a 2x. Derivada de e elevado a x, a derivada mais difícil do mundo, é o próprio e elevado a x. Mais logaritmo neperiano, 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, derivada de 2x é 2. E o mundo tá caindo aqui, estão caindo pedras, uma loucura, mas essa é a nossa resposta. E para fechar, vocês vão praticar fazendo essas duas atividades. Deu certinho no final, aqui tá tudo caindo pedra, logo vai cair a luz. Então, pratiquem fazendo essas duas. Até mais, tchau!